Dos criadores de Heavenly Sword, Enslaved e DMC Devil May Cry, quero mostrar pra você um dos jogos que mais mexeu comigo nos últimos tempos, com uma experiência sensorial absurdamente realista, Hellblade: Senua's Sacrifice. Hellblade se passa no tempo dos Vikings, onde Senua, uma guerreira celta, parte numa demanda visionária arrepiante até o inferno viking para lutar pela alma do seu falecido amado, Dylan. Dylan foi sacrificada em um ritual viking chamado Águia de Sangue. Totalmente horrorizada pela morte de seu amado e assombrada por várias vozes que ecoam em sua mente, Senua acredita que o único jeito de salvar a alma de Dylan é tirá-la de Helheim, o reino dos mortos. Ela acredita que a alma dele está presa lá, pois ele não morreu de uma forma valente em combate. Determinada a resgatá-lo, ela parte uma jornada rumo a Helheim, enfrentando tanto inimigos reais quanto ilusões que são criadas pela sua própria cabeça. A experiência desse jogo é muito interessante, porque ela nos causa uma representação de como é você ser uma pessoa que realmente tem problemas ocasionados por doenças mentais. Ao longo do caminho, Senua enfrenta diversas provações e desafios, como combates intensos contra outros guerreiros nórdicos e a resolução de enigmas e puzzles desafiadores que testam a sua própria sanidade. Além disso, ela confronta lembranças dolorosas do seu passado com uma infância e juventude difícil envolvendo abusos e isolamentos causados pelo seu pai. Este vídeo não tem o intuito de explicar a história inteira do jogo, com spoilers, ou simplesmente dar uma opinião bem rasa a respeito do assunto. Esse vídeo é para tentar convencer você, isso mesmo, você mesmo, a jogar Hellblade: Senua's Sacrifice. Primeiramente, o jogo ele é focado numa experiência totalmente sensorial. Ele me lembrou bastante algumas ocasiões do filme Duna, quando Paul usa a sua técnica de falar com a voz, assim como ele aprendeu com a sua mãe. É a mesma sensação de que é como se a voz entrasse dentro da nossa cabeça. É como se ele ficasse 360 graus rodando na nossa cabeça. As vozes de Senua ecoando na nossa mente ao mesmo tempo em que toca uma música totalmente rítmica enquanto lutamos, faz com que nós nos sentimos realmente dentro do jogo e como se nós realmente fôssemos a Senua. Yearns for life, hungers for it, like a pack of wolves on a hunt. But she's not stopping. The gate is open. Go through the gate. Go through it. It's dangerous. Follow it. What's behind the gate? It worked! Outro aspecto observado no jogo é que ele é de ação e aventura com um grande foco narrativo. Pelo que eu percebi, ele é um jogo em que qualquer pessoa pode começar e pode conseguir finalizar. Você não precisa ser um grande gamer, você não precisa ser o melhor jogador de todos para conseguir fechar o jogo ou para conseguir ter essa sensação que Hellblade tenta passar para você. Ele é um jogo feito para todas as pessoas, o foco dele é a narrativa, a história e a mensagem principal dentro dele. No começo do jogo, ele avisa que caso você morra muitas vezes e o braço da Senua fique totalmente tomado pela maldição, você perde seu save e você volta desde o começo do jogo. Mas então, isso é um grande boato. O jogo faz isso com a gente desde o começo para fazer com que nós tenhamos um grande medo de psicológico de ficar morrendo o tempo todo, de fazer bobagem durante a nossa gameplay, para que realmente a gente se sinta como a Senua e entenda como ela se sente com todos esses problemas na cabeça dela. Isso faz parte de toda a experiência que o jogo quer nos passar, a pressão que ela tem durante a sua jornada e tudo que acaba passando pela cabeça dela quando ela pensa que ela simplesmente pode desistir ou errar em tudo que ela fizer durante a sua jornada.
A maioria da gameplay consiste em um combate simples, onde a Senua usa sua espada, e o combate é muito interessante, porque os inimigos aparecem do nada e acabam dando uma sensação de tensão no jogador. O combate consiste na Senua desviar de alguns ataques, em que a gente não pode dar parry. A gente dá o parry quando o inimigo vai atacar a gente, e quando isso acontece, a gente carrega uma espécie de focus. O focus da Senua é muito importante para deixar tudo em câmera lenta e fazer com que ela ataque os inimigos de uma maneira muito mais rápida, combando e matando vários de uma vez só. Alguns inimigos são mais simples, outros são um pouco mais complicados, mas a gameplay faz com que a gente tenha que pensar bastante em qual que a gente tem que se concentrar e matar antes, para que não venham todos os inimigos de uma vez e acabem dando muito dano na Senua, fazendo com que ela morra, dando bastante tensão no momento do combate. É um combate bem simples e bem gostosinho, na minha opinião. Sobre a questão dos puzzles, eu confesso que eu achei difícil, mas ao mesmo tempo interessante. Logo no começo do jogo, teve um puzzle que eu praticamente fiquei 1 hora nele. Quem jogou o jogo deve saber a respeito de qual que eu tô falando. Sim, é aquele dos portais. Eu fui pegar sobre o portal bem depois de um tempo, eu realmente não tava entendendo. Mas depois que eu entendi, eu percebi o quão interessante ele é. E ao longo da gameplay, existem muitos puzzles daqueles em que algumas runas são apresentadas na porta e nós temos que encontrar o formato delas ao longo do cenário. Bom, no começo, 1 ou 2 vezes é até interessante, mas isso se repete umas 4, 5 vezes e acaba ficando um pouco maçante. Então, nessa questão dos puzzles, eu até acho interessante por causa da dificuldade, mas depois de um tempo fica maçante e algumas pessoas até chegaram a desistir do jogo por causa dessa quantidade de puzzles em que você acaba perdendo muito tempo. Eu espero que o segundo jogo não foque tanto nesse tipo de puzzle e foque um pouco mais em ação. E para finalizar a minha análise do jogo, eu gostaria de falar sobre o foco principal dele, que é mostrar para as pessoas como é que é a mente de uma pessoa que realmente tem esse problema de psicose. Para quem não sabe, a Ninja Theory, em colaboração com neurocientistas e pacientes que também têm os sintomas de psicose, tentaram formular uma experiência o mais realista possível para poder mostrar para o jogador como é estar na pele de uma pessoa assim. Eles focaram em não deixar de uma maneira tão exagerada ou cômica, fazendo com que você realmente entenda o que se passa na cabeça da Senua durante a sua jornada. Algumas pessoas reclamam que Hellblade é um jogo bem curto, mas na minha opinião, ele tem a duração perfeita, porque é uma experiência de como você estivesse assistindo um filme e você não tivesse tanto tempo assim para poder jogar um jogo muito comprido, como são jogos atuais, que você tem que levar cerca de 12 horas ou às vezes 40 horas para conseguir finalizar. Porque, como dito no começo do vídeo, ele foi um jogo feito para qualquer tipo de pessoa tentar vivenciar essas sensações que ele quer nos mostrar. Ele não é um jogo feito para fazer com que você fique totalmente viciado ou que você tenha que ficar durante horas para conseguir pontuar ou para poder entender sobre a história. Ele só quer passar uma sensação, e é justamente o que Hellblade consegue fazer de uma maneira tão perfeita. A minha nota final para Hellblade: Senua's Sacrifice é 8,5. E eu tô gravando esse vídeo justamente hoje, porque recentemente eu terminei a campanha do Hellblade lá no meu canal da Twitch. E hoje, exatamente hoje, vai ser lançado o Hellblade 2, Senua's Saga, que é o exclusivo de Xbox mais aguardado dos últimos anos. Ele estará disponível na Steam e no Xbox, tanto no console quanto no Game Pass pro PC. E aí, será que depois dessa eu vou conseguir te convencer a experimentar Hellblade: Senua's Sacrifice? Deixa aí nos comentários o que você achou a respeito do jogo. E pra quem quiser, eu vou começar ele na Twitch hoje mesmo. Vou fazer toda a saga lá no meu canal da Twitch. Quem quiser me acompanhar, é só seguir o link que tá na descrição aqui do canal. O vídeo de hoje foi bem simples, mas eu não queria deixar passar essa oportunidade desse grande lançamento do Xbox. Então, fiquem bem e até o próximo vídeo, pessoal. Look it in the eye, and you will go to war. She will save his soul, even if this time she can't save her own.